explicar aqui para vocês como funciona o processo de ustulação. Ustulação de minérios que foram retirados das montanhas, tem origem magmática, vulcânica, né? E acabaram muitos em valas de riachos, desceram as cabeceiras dos igarapés, se depositaram em leitos de igarapés, de riachos, de rios, e formaram a areia preta, uma areia super concentrada, com densidade alta, na qual nós escolhemos para extrair, concentrar e extrair os metais nobres, usando o processo de ustulação, usando retortas montadas, improvisadas. Esses arquivos que você vai ver agora são arquivos dos anos 80 e 90, e aí foram reunidos para compor aí um acervo, uma explicação para você que está ingressando na extração de bulhões de metais nobres, para poder purificar, isolar e usar como uma renda, formando ligas e lançando no mercado. Então aí esperamos que você possa entender e prestar bem atenção a respeito de como são formados os minérios e de que forma nós fazemos para separar os interferentes dos metais, e assim poder isolar os metais para poder analisar pelo sistema clássico de cloreto de estanho 2, ou outro processo também pirometalúrgico, né, de compilação, fusão com chumbo, para poder retirar o plomo de obra. Então existem vários meios, várias técnicas, e esperamos resumir aqui o mais completo possível para seu entendimento. Os mais minuciosos detalhes você poderá conseguir olhando na descrição desse vídeo. Você vai encontrar um link em que você poderá baixar os livros em que nós vamos explicar para você como que são compostos os minérios, né? As moléculas dos minérios. Bem, aqui temos aí um desenho simples que você mais ou menos vai poder entender. Bem, os não metais são esses aqui, né? E, por exemplo, essa bolinha aqui, ela compreende um metal. O metal ele tem tamanho bem menor do que os não metais. Os não metais são muito maiores. Até esse desenho aqui está muito pequeno, esses átomos de não metais. Na realidade eles são bem maiores, mas aqui para a gente poder explicar, né? Então esses não metais, eles se unem aos metais para formar uma molécula. Isso é feito nas profundezas da Terra. Geralmente quando os metais, quando a Terra lá está em fusão, né, em alto ponto de fusão. Então aí acontece essa união, né, do enxofre com o metal, né? E aí forma, no caso do enxofre, forma o sulfeto, né? Se fosse com arsênio, forma o arseneto. Com o telúrio forma o telureto, e com o selênio o seleneto, e com o fósforo o fosfeto, né? E assim por diante. Esses outros metais aqui, ó, como flúor, cloro, bromo e iodo, eles já são os halogênios, né? Então eles já têm um comportamento um pouco diferente, o oxigênio também. O que a ustulação faz? A ustulação troca esses metais aqui, esses não metais aqui, esses átomos de não metais que estão em volta aqui, né, que se combinam com metal, por um átomo de oxigênio, que é muito mais fácil você daí fazer uma redução usando apenas carvão, né? Aí você faz uma redução. Então existem várias maneiras de fazer uma ustulação, né? Uma ustulação ela pode ser já seguida de uma redução para metalizar e isolar o metal. Então precisamos isolar os metais, se livrar desses interferentes que são arsênio, selênio, né, fósforo, telúrio, né, e aí muitos outros elementos. E aí vai se livrando deles, é muito mais fácil, né, a gente poder fazer uma análise e obter com precisão a quantidade de metal que tem, a qualificação dos metais que tem nos minérios, né. Então os minérios, para você ter uma ideia, eles são compostos, né, desses não metais que são os reativos, né, pelos metais, né. Então tudo que é terra que você vê na tua frente, que você pisa em cima dela, ela é composta nesse sistema aqui. Ela tem um metal e tem os não metais com ela, né? Aqui não é a fórmula do metal. Aqui eu coloquei tudo junto, esses não metais, para que você pudesse entender que os metais se combinam com todos esses aqui, né? São os metais de transição. Então aí no caso entra ouro, entra um monte de elemento, né? Aí formam as piritas e os sulfetos, né? Os teluretos, os arsenetos, e aí eles se cristalizam nas profundezas da Terra, são formados lá a altas pressões, a temperaturas de 2.500 graus de temperatura, né? Mais ou menos, né? Aí no caso o que nós fazemos, né? Nós aumentamos a temperatura, né, do minério, da Terra, para 700 graus, e jogamos muito oxigênio junto, que, né, o oxigênio vai se combinar. Vai formar o dióxido de enxofre, o dióxido de fósforo, o dióxido de selênio, o dióxido de telúrio, de arsênio, e aí esses elementos eles vão evaporizar, assim como no caso dessa fórmula aqui que você está vendo, né? E aí eles vão vaporizar, né?
eles vão virar uma fumaça com esses elementos aqui, ó. A gente joga o carbono e joga o oxigênio, né? Aí ele vai fazer com que o metal entregue esses não metais aqui. Ele vai se desligar desses não metais, que o oxigênio ele tem muito mais afinidade para esses elementos do que para o metal, né? E aí vai acontecer que os metais vão ficar livres, isso vai virar fumaça, né? Então aqui, por exemplo, o metal ele vai daí ficar oxidado com oxigênio. Geralmente não é assim um tetróxido, né? Como tem essa forma aqui, um tetróxido do metal. Geralmente ele forma um dióxido, né? Um trióxido e assim por diante. E aí o metal fica livre, né? Praticamente reduzido. E o oxigênio ele retira também, o carbono retira o oxigênio que está com o metal, né? Eu vou jogar o carbono aqui e vou tirar todos esses oxigênios, deixando livre, né? Eu vou jogar muito carbono e aí eu deixo livre o metal, que forma uma molécula de 2 átomos no metal, né? Então aqui você pode ver também, é a mesma, né, que estava lá. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo do hidrogênio, que é menorzinho, né? Aí o ouro um pouco maior, né? Aí o oxigênio, mas o oxigênio aqui é muito maior do que a gente está mostrando aqui, porque senão fica exagerado demais, né? Mas se for mostrar o tamanho real mesmo é muito grande, né? Como aqui, mais ou menos, né? Que você está vendo. Então aí as reduções, elas são mais ou menos como está nesse estilo aqui, ó. O enxofre representa o minério, né? E nessa reação todos os átomos reativos do grupo 15 e ao 16, combinados com os não metais, né? Então aí nós vamos ver aqui, né? O oxigênio, todos os elementos redutores aqui, o alumínio, né? O redutor, o sódio é o redutor, né? E aí nós estamos vendo o hidrogênio aqui, o redutor, né? E aí aqui está, por exemplo, você vê aqui, como se fosse a fórmula da água, né? Com o hidrogênio. Aqui já o enxofre, né? Com o ouro formando o sulfeto de ouro. E aqui o sódio, né? Que se combina com o oxigênio e o hidrogênio, né? Soda cáustica. E o alumínio também é redutor. Então a gente usa o alumínio, usa o sódio, né, para fazer a redução. O sódio ele se combina facilmente com o enxofre, com esses outros elementos aqui. Então é muito fácil você fazer uma redução do minério, né, no estado amorfo, né? E aí a gente usa aí o sistema de retorta para fazer a oscilação, né? A gente usa um tambor de lata, assim, como esse aqui, e onde a gente recolhe a fumaça, ela é dissolvida na água, né? Todos os gases tóxicos, em vez de você lançar ele na atmosfera, você já coloca eles numa situação de solubilidade, né? Eles se solubilizam aqui e acabam virando ácidos, né? O dióxido de enxofre, em contato com a água, vira ácido, né? O dióxido de arsênio, o fósforo, né? Todos eles vão virar ácido. Então aqui a gente um tambor, né, de plástico, e aqui uma bomba. Essa bomba aqui, geralmente a gente usa bomba de máquina de lavar, são muito boas. E aqui usa um chuveirinho, né? Que tem um cano de PVC, ou de lata, né? Porque a fumaça sendo muito quente, tem que ser um chaminé de lata, né? E aqui um tambor de lata revestido com cal por dentro. Esse revestimento a gente faz de cal. O cal é o melhor dos revestimentos que existem para poder proteger, né, a lata dos gases, né? Se você, por exemplo, fazer uma queima aqui de material de pirita, né, por exemplo, e aqui você deixar sem esse revestimento, essa lata, esse tambor, ele apodrece em poucos dias. O enxofre come todinho, né? Porque ele se combina com o ferro. E ele come todinho esse material, né? Aí quem pode construir de alvenaria uma retorta como essa, aí é muito melhor, né? Então o chaminé também. Mas se você quiser fazer um material descartável, aí não dá, né? No meu caso, eu utilizava tambor de lata porque eu fazia as montagens descartáveis, né? Quando eu mudava de lugar, porque eu precisava mudar muito, né? Para fazer pesquisa mineral em outros lugares. Aqui um sistema antigo, né? Que os alquimistas usavam para poder evaporar enxofre, pirita, essas coisas, né? Para poder fazer o ácido sulfúrico, eles utilizavam esse sistema aqui, né? Tem como uma ilustração, né? Uma retorta feita de argila. Essa retorta feita de argila branca, né? Pode ser uma das melhores retortas que tem. Então, isso aqui é muito importante, né? Aqui o mesmo desenho. Então a fumaça, geralmente, ela aqui já é uma fusão feita com chumbo, né? E daí o chumbo, no caso, ele se combina com todos os metais, né, platínicos, inclusive o ouro, né? E ele forma uma liga buriônica. Essa liga buriônica é nobre e semi-nobre, porque às vezes ele pega outros elementos também, como zinco, antimônio, então mas daí fica fácil de a gente poder separar, né? Bem, aqui tem uma tabela, né, que ela deve ter mais ou menos uns 30 anos. Aí, como você pode ver, ela está bem chumbada, né? E então ela foi utilizada há muitos anos, né, por mim. Como você pode ver. Então aqui, ó, por exemplo, tem os metais de transição, né? Então esses metais de transição, eles são
os metais mais comuns, né, na natureza. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, essa parte aqui, são os metais de transição. Então aí tem os mais abundantes, os menos abundantes, né? E o nosso caso é os metais mais nobres, né? Como o rutênio, o ródio, o paládio, a prata, né? O rênio, o rósmio, o irídio, a platina, o ouro, o mercúrio e o tálio, né? Esses elementos para nós são metais raros, né? Até mesmo o tungstênio, o tântalo, né? São metais raros. Então eles, é que nós estamos aí procurando retirar para poder ter uma renda, né? Então essa renda você consegue tirar fazendo a ostulação, redução das terras minerais, encontrando onde estão os concentrados desses elementos, né, que são os mais interessantes, né, os mais valiosos. E aqui nós temos aí os não metais, né, e no caso são esses aqui, ó. São os calcogênios, que são na parte do oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, né, e os halogênios, que são o flúor, né, mas os minérios geralmente eles estão entre essa classe aqui, ó. Quando você encontra eles na natureza, geralmente não estão já muito combinados com o flúor, com o cloro, com o bromo, né? Raramente. Mas eles estão mais combinados com esses elementos aqui, ó. Com os metais nobres, com o enxofre, com o fósforo, o selênio, o arsênio, o antimônio, o telúrio, né? Então mais com esses elementos aqui, com o silício, o alumínio, né? O oxigênio, o nitrogênio, esses elementos aqui, ó. Então esses elementos são os interferentes, né? São os interferentes que nós queremos se livrar deles pela ostulação, fazendo o processo de ostulação. Então esses aqui, ó, esse elemento aqui, geralmente o silício, ele se apresenta no minério como um material cerâmico, como a sílica, né? O alumínio também, como óxido de alumínio. Então ele acompanha, né, geralmente as piritas, calcopiritas, né, e aí os metais aí oxidados, né. Quando os metais na Terra estão oxidados, combinados com esses elementos aqui, nós chamamos que eles estão oxidados, né. Mas, por exemplo, com enxofre, né, forma o sulfeto, fosfeto, telureto, né, o antimoneto e assim por diante. Esses elementos, eles são formados a uma profundeza muito grande na Terra, dentro de vulcões, geralmente, e a gente chama de terra sulfetada, né? Terra fosfatada, terra arseniada, terra seneletada, terra timoniada, terra telurada, né? Então, geralmente, esses elementos, eles formam a combinação das terras. Então, quando você anda na tua casa aí, pisando numa terra, os metais estão combinados com esses elementos aqui. Você está pisando numa terra porque ela está combinada com esses elementos aqui, o oxigênio, o nitrogênio, né? Até com esses elementos. Então, esses elementos são chamados de interferentes na metalurgia, porque a gente quer tirar os metais, né, de uma maneira pura, né, de 99% de pureza. Então, os metais aqui, eles se combinam com os não metais aqui, né, e aí eles formam as terras. Para que a gente possa retirar os metais de uma maneira 99% pura, né, a gente tem que fazer o processo de ostulação e redução, né. Então é o que nós vamos explicar para você aqui agora em diante. Bem, então, para que a gente possa tratar a terra inicialmente, é necessário fazer uma concentração, né? Então uma terra mineral, ela é combinada com todos esses elementos que eu mostrei para vocês aí, né? Com todos os interferentes, enxofre, telúrio, óxido, né? E nós encontramos uma tal de areia preta, né? Que é essa aqui, ó, chamada também de esmeril preto. Então ele é encontrado, né, nas profundezas da terra, geralmente nos leitos de rios, né? Aqui, por exemplo, você está vendo aqui nessa bateia que o esmeril preto ele é muito pesado, ele tem uma densidade muito alta, então ele fica por trás, ele para junto com o ouro, né? Com os materiais mais pesados, né? Então é essa terra que a gente procura. A gente procura uma terra de densidade muito elevada, né? Então a gente coloca numa calha como essa, uma calha de madeira, né? Tá cheia de tariscas e tem tapete, né? Para que a gente possa fazer aí a concentração, né? Aqui, por exemplo, é uma tonelada mais ou menos que eu consegui recolher, né? E aí eu fiz a moagem, né? A gente faz uma moagem aqui nesse moinho, né? Tem vários tipos de moinho aqui, que eu mostrei aqui, né? Que está nos meus livros. Quem já comprou um livro, baixou aí em PDF aí, né? Aí você pode ver na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, você vai encontrar o link para você baixar o livro em PDF, para você saber fazer todas essas coisas, né? Então existe aí o moinho de argola, né? Tem moinho de bolas, tem moinho de disco, né? Que é nesse aqui, ó. E tem o moinho aí também de disco, né? Para fazer a pulverização. Então é necessário a gente pulverizar todinho esse material, para daí tirar nesse sistema que está aqui, para poder fazer a ustulação, né? Então a ustulação eu faço misturando sal de cozinha com serragem de madeira, né? Porque o sódio ele tem uma afinidade muito grande para os não metais, né? Então eu uso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, né? Então ele ataca esses não metais, né? E libera os metais praticamente quase reduzidos, né? Depois de queimado, assim como você está vendo aqui, né? Então deixa eu passar já para outra fase, né? Que vocês vão ter uma ideia mais ou menos aqui, né? Aqui tem aí um forno, né? De fusão, redução, né? E aqui tem a parte onde fala sobre a ostulação,
Aqui uma parte eu misturei, né, uma fusão com chumbo, né, com óxido de chumbo, para fazer a fusão com chumbo, depois a tostação, né. Aqui nós fazemos a tostação, tem o forno de retorta, né, você tá podendo ver, que é esse aqui, né. E a gente geralmente eu uso um tambor, né, de lata, e eu uso um chaminé e uso um chuveiro em cima para poder recolher os gases, né, e ele forma ácidos, né, e eu utilizo o ácido novamente em outros processos, né. Aqui também tipo uma capela, né, que você está vendo, feito dentro de casa. O chaminé está pro lado de fora, juntamente também com o lavador de gás, né. Então esse lavador de gás ele lava, aqui é um tambor de plástico com um motor de bomba de água de lavar, de máquina de lavar, né. E a fumaça recolhida todinha aqui, ó. E o chaminé só sai o gás carbônico, né? E umas fumaças mais puras, né? E a fumaça pesada mesmo, ela fica toda misturada com a água, formando, fica solúvel na água, né? Então é um sistema muito bom que a gente desenvolveu aí para poder recolher esses gases tóxicos, né? Não respirar eles. Pode fazer uma fusão também com maçarico aqui dentro, né? E você recolhe todo o gás. O metal que, por exemplo, foi açugado com mercúrio, né? Você também pode recolher o mercúrio novamente aqui e ele evapora, né? E você recolhe tudinho novamente de volta aqui. Então esse sistema é muito prático para a gente poder se livrar dos gases tóxicos, né? Então a gente pega os sulfetos, minérios concentrados, né? De rios, né? Areias de rios, sulfetos, aqueles sulfetos piritosos, né? A gente moe bem, mistura com serragem fina de madeira, com sal de cozinha, né? E aí a gente lança eles aqui assim, aqui dentro, né? Misturado com jornal, e depois recolhe ele junto com as cinzas. Aí a gente consegue ir lá, ele já tem maior densidade, a gente pode lavar numa bacia e recolher eles, né? Com grande facilidade. Então é nesse sistema que vocês podem ver aí, né? Aqui a calha, né? A gente lava o zinco preto, né? Por exemplo, estou fazendo uma concentração no tapete e estou passando ele já numa placa de mercúrio ali, ó. Aí a gente retira já o ouro e a prata, né? Que está já metalizado. E aqui a gente vai concentrando o esmeril preto mais pesado, né? Que a gente pode concentrar. Então o ideal é trabalhar com material super concentrado, né? Que daí você vai ter um rendimento maior, né? Então aí você pode alcançar um rendimento muito grande e você consegue aí tirar uma grande quantidade de metal nobre, né? Então do material mais concentrado, mais denso, mais pesado, né? Aqui geralmente o esmeril preto é composto de piritas, calcopiritas, de óxido, né? E uma variedade muito grande de elementos, né? Então a gente faz uma queima, depois a gente tritura, né? No moinho e depois ainda concentra ainda mais, e aí ele fica mais concentrado ainda, né? Então existem várias maneiras de a gente fazer a concentração. Bem, depois de concentrar muito bem, nós fazemos aí uma moagem, né? Um moinho improvisado, né? Esse moinho você está vendo que é um moinho, ele foi feito, meio caseiro assim, né? Mas é muito bom, muito eficiente. Tá nos meus livros aí como é que faz. Olha, pulveriza muito bem as amostras, né? E você pode fazer uma mini produção também, né? Aqui a gente mistura esse minério pulverizado com serragem fina de madeira, uma soda cáustica também se dilui na água, né? Naquele copo que está ali. E você pode aí depois colocar dentro de uma lata, embrulhar no jornal e lançar sobre os carvões, né? Sobre o carvão vegetal incandescente, né? Dentro da retorta, né? Dentro de uma lata. Se você quiser trabalhar com grandes quantidades, você faz uma retorta bem feita, né? Como nós já explicamos aí, né? Se for pouca quantidade, dá para você fazer numa lata, não vai gerar muito gás. E aí você não tem tanto perigo aí de se intoxicar, né? Nem lançar muita coisa no meio ambiente, né? Então é assim que funciona, né? Nós podemos ver aí você vê nesse vídeo, né? Uma lata usada, né? Para fazer um forno, né? Daí a gente retira o material. E aí já em seguida a gente tritura, né? Um pilão, lava com água quente, né? Para tirar o excesso de carvão. E aí tritura no pilão. E aí também dá para fazer. Aí você faz o que você quiser com o minério, né? Você faz. Depois que você triturar esse material aí, né? No pilão, no moinho, você pode peneirar. E aí você vai poder fazer aí qualquer processo, né? O processo Moisés, vai poder fazer uma fusão, uma infartação, né? Qualquer tipo de teste, né, você vai poder fazer, né? Vai poder dissolver com água régia, vai poder fazer uma cloretação, uma sedimentação, e aí pode fazer uma metalização, uma fusão com alumínio, uma fusão com zinco, né? E depois dissolver no ácido sulfúrico, no ácido sulfúrico 10%. Aí você vai ter um pó de metais nobres e seminobres, né? Ali você vai poder fazer daí uma purificação com água régia e aí vai prosseguir os testes, né? Dá para fazer também uma análise com cloreto de estanho 2, né? Então é assim que a gente faz, né?
E também tem outros métodos aí, né, que vocês podem... E também dá para tirar os metais pelo processo eletrogravimétrico, né? Depois de você ter processado aí todo esse sistema, ou você pode botar uma terra totalmente crua aqui no compartimento 1, e aqui no compartimento 2 você tira através do processo eletrogravimétrico, né, que está em nossos livros. Você pode baixar em PDF. A gente coloca a terra mineral aqui, ela pode ser crua, ou tostada, ou estulada, tanto faz. Eu prefiro estular, que daí é muito mais fácil, né, de você poder trabalhar. Então os eletrodos, eles são feitos de papel, de grafite, né, então o papel grafitado. Aí eu faço a largura que eu quero, passo cola, e depois eu passo o grafite em cima, pulverizo, e coloco ele prensado em cima de um vidro, como esse aqui, né. E aí então aí eles começam a solubilizar. A corrente elétrica eu utilizo corrente contínua, ou de bateria mesmo, eu perfuro as baterias aqui, você pode ver, e eu consigo 2 volts, 3 volts, 4 volts, né, numa bateria. Ou eu também faço uma fonte, né, uma fonte com dimmer, e faço aí uma varredura, e eu posso trabalhar com 5, 10 amperes, 20 amperes. Aí eu posso colocar na voltagem que eu quiser. Então a varredura eu faço de 2,5 até 4,5 volts, né. Então aí você pode trabalhar aí na célula eletrogravimétrica mineral. Esse aqui é um arquivo dos anos 80 e 90, né? Então aqui foi colocado aí, colocado minério, né? E aí os metais tirados lá no compartimento 2, ó lá, ó. O metal aí, ó, aqui extraído, analisado, aqui, ó. Você pode... Então aí dourado, ó, tem muito ouro, né? Tem muito ouro, e aí então eu já consegui retirar aí os metais metalizados. Tem vários sistemas aqui nesse processo eletrogravimétrico que a gente consegue extrair o metal assim dessa maneira, né? Então existem aí segredos aí no meu livro, pode entender com apenas sal ou ácido de extrair metais nobres, né, pelo sistema eletrogravimétrico, uma terra crua ou uma terra tostada você pode utilizar. E aí você também pode também fazer uma purificação, né, da terra depois que ela foi preparada, e trabalhar também pelo sistema de cupelação, né? E também aí você obtém os bulhões metálicos, né, que você pode fundir, enquartar com zinco, ou alumínio, cobre, né, depois digerir em ácidos para poder obter um pó metálico bem puro, né. Então esse sistema é usado pelas usinas, grandes usinas, né, e enquarta 50% de alumínio, de zinco, e depois faz uma digestão em ácido sulfúrico e obter esses bulhões aí amorfos, né, ou metálicos, e depois a gente processa aí uma cupelação, aí, como você está vendo aí, pode ser feita uma cupelação também. E aí na cupelação separado, a gente obtém uma liga super nobre, né? Depois de fazer uma purificação com água régia ali, ó, você pode ver a platina saindo. A gente pode usar também, esses metais têm ponto de fusão super elevado, a gente usa um processo de fusão por alta frequência ou hidrogênio, maçarico de hidrogênio, né, como você pode ver aí, né? Então existem várias técnicas, e mais detalhes você pode obter aí nos nossos livros em PDF, baixar aí na página, baixar nos links, né? E aí você vai poder aí retirar esse livro, pode imprimir, fazer um livro aí encadernado em capa dura, fica muito bom. E você pode ter aí para o seu acervo, né, da sua biblioteca particular, né? Então existem várias maneiras de trabalhar com metais nobres a partir de uma terra super concentrada, né, em tapetes. E aí a gente faz a ostulação, a concentração, ostulação, moagem, né, tem que fazer a moagem. E resumindo, é isso aí, a gente prepara um bulhão, né, de preferência amorfo, né, inicialmente, depois a gente metaliza, enquarta e digere em ácido, e depois a gente termina o procedimento pelos processos hidrometalúrgicos de purificação, né? Então é isso aí, gente. Então espero que vocês tenham entendido e possam fazer um bom proveito dessa matéria aí. Fiquem com Deus.